Olá, eu sou o Propércio Rezende e nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos relacionados às interações que acontecem a todo momento, né, na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, mas claro que nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão das relações entre o conselho tutelar, o conselheiro, os profissionais que atendem crianças e adolescentes, defensores de direitos e a própria criança e adolescente na sua família, no seu grupo de convivência. Nós vamos usar para essa apresentação como referência o modelo ecológico de desenvolvimento, que foi desenvolvido pelo Uri Bronfenbrenner, nome difícil de falar, e foi apresentado em Barcelona em 1987, no encontro, com o título de A Ecologia do Desenvolvimento Humano. A gente vai ver mais para frente que esse termo ecologia é utilizado de uma maneira bastante ampla por esse teórico. A primeira questão que eu gostaria de colocar como reflexão, né, é que antes de sermos profissionais, antes de sermos conselheiros, somos seres humanos. Né? Então, aquela pessoa que atende como psicóloga, antes de ser psicóloga é ser humano e assim por diante. Acho importante frisar essa questão porque o aspecto da humanidade não deve ser perdido no atendimento que é feito, na interação que é feita com as crianças, com os adolescentes e com as famílias. Né? Então, eu gosto de dizer que o conselheiro é um ser humano conselheiro. Né? Ele não pode perder o aspecto de humanidade e se tornar alguém que não considera essa questão de ser humano interagindo com o ser humano. Então, nesse sentido, né? Somos seres humanos, enquanto conselheiros, que atendem e que interagem com outros seres humanos. E aí essa interação, ela se dá tanto com as próprias crianças e adolescentes. É importante a gente sempre lembrar, né, que as crianças e os adolescentes que nós atendemos são seres humanos com todas as características de seres humanos. Não são pacotes, não são processos, não são casos, não são números. Né? E a mesma coisa para pais e mães, que para esposos, maridos, mulheres, avós, que muitas vezes assumem a educação das crianças, né? E também as pessoas com as quais o Conselho vai interagir nesse processo de garantia de direito também são seres humanos. Então, o assistente social, o psicólogo, o médico, o professor, o educador de uma maneira mais ampla, ele não é só um assistente social, ele é um assistente social que é um ser humano e que pode estar num dia ruim, e que pode estar sofrendo por questões emocionais, por questões próprias do trabalho ou que não são próprias do trabalho. O médico ele tem toda uma característica técnica de como atender, né, de como cuidar da saúde das pessoas, mas ele também é ser humano, que pode cometer erros, que pode ter instabilidades próprias de qualquer ser humano. Né? Outra questão que eu acho fundamental é a gente pensar que também as pessoas que tomam decisões, né, os promotores, os juízes, o policial, o conselheiro, né, todos eles são seres humanos. Então, assim, tanto o juiz que a gente vai, ou o promotor para quem o conselho encaminha casos, né, são seres humanos, como 5 conselheiros ou conselheiras que estão atuando diariamente ali no conselho, também têm essas características de humanidade. Isso é fundamental para que a gente entenda de uma maneira mais coerente, mais solidária, né, as questões que envolvem todos esses profissionais. Os seres humanos interagem o tempo todo entre si, com as instituições, com as leis. Né? Uma mesma lei é interpretada de uma maneira por um juiz, de outra maneira por outro. Né? As instituições que têm que ter um atendimento de caráter técnico, têm pessoas com determinadas características, com culturas, com hábitos, que às vezes interferem
nesse caráter técnico, interferem nesse atendimento. Nós conhecemos bem essa realidade, né? Os conselheiros vivem essa realidade diariamente, as pessoas em geral vivem essa realidade, né? Todos nós sabemos que desde que nascemos estamos aí interagindo o tempo todo com realidades, questões culturais, mas como conselheiro tutelar, como conselheira tutelar, é fundamental que a gente tenha um olhar mais apurado para essa realidade. E aí é onde entra uma teoria. Né? A teoria do modelo ecológico de desenvolvimento é uma forma mais crítica, mais organizada de ver uma realidade. Como eu disse, que a gente já conhece a realidade, mas um leigo, um pai, uma mãe, vê a realidade apenas da maneira como ela aprendeu com a sua vivência. Um conselheiro tutelar, um médico, um juiz tem que ter uma visão, um olhar mais crítico, mais organizado, mais técnico dessa realidade. Né? No caso que nós estamos falando, nós vamos ter que compreender que essa realidade ela tem intensas interações sistêmicas. Né? Intensas interações são termos mais fáceis da gente compreender. O termo sistêmico ou sistema é importante que a gente compreenda bem. Né? Nós vamos falar já já sobre o tema, sobre a definição de sistema, né? E primeiro vamos esclarecer essa questão do termo ecológico. O termo ecológico ele é emprestado da ecologia. A princípio a ecologia começou a falar sobre a relação do ser humano com o meio ambiente. Com o passar do tempo, esse conceito foi se ampliando e hoje existe o termo ecologia integral, que olha essa relação do ser humano, não somente de cada ser humano, de um grupo humano com o meio ambiente, mas no meio ambiente, com o meio ambiente, ao mesmo tempo interagindo com outros seres humanos, interagindo com instituições, com questões econômicas, culturais. Então, a ecologia é essa relação nesse sentido bem mais amplo, né, dos organismos, os organismos vivos, todos eles, inclusive o ser humano, e o meio ambiente visto não só como a questão da natureza, mas como a questão da sociedade, das organizações políticas. Tudo isso é um meio ambiente onde a gente vive. Os teóricos ecológicos, né, vamos chamar assim, explicam o desenvolvimento infantil e do adolescente em termos dessas interações. Né? A criança o tempo todo está interagindo com o seu meio ambiente, com a realidade na qual ela vive, e ambos não são estáticos. Tanto a criança muda o tempo todo, o adolescente muda o tempo todo, como a realidade muda o tempo todo. Né? Então, as interações e as mudanças são concomitantes e se relacionam o tempo todo, se correlacionam. Então, a criança muda para interagir com as pessoas e com a realidade, ela vai mudando enquanto interage, ela interage para mudar e ela interage enquanto muda. Né? É tudo muito dinâmico e ao mesmo tempo tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, o modelo ecológico ele vê o ser humano num ponto de vista global e integrado. Né? Ele parte do princípio de que o todo é maior do que as partes. Então, uma família, por exemplo, ela é mais do que a soma de um pai, uma mãe e 2 filhos. Né? Quando você junta um pai, uma mãe e 2 filhos, ou a mãe, a avó e um filho, ou o pai e a madrasta, né? E um filho de cada um, seja a formação familiar que a gente colocar, quando você junta essas pessoas, é mais do que a soma de 5 pessoas. Né? Se torna algo maior por conta dessa interação. Né? Ela vê o conceito de pessoa enquadrando essa pessoa no seu contexto de vida. Né? A pessoa está dentro de uma globalidade, mas ela também constitui uma globalidade. Cada um de nós é alguém que tem vários aspectos, que tem o aspecto do pensar, do sentir,
do agir, né, a questão intelectual, a questão emocional, a questão física, e esses aspectos, essas vertentes se interpenetram, se interrelacionam o tempo inteiro. Não dá para você dissociar. Não dá para você cuidar da parte física de uma pessoa sem considerar o emocional, sem considerar o intelectual, sem considerar como que essa pessoa mistura, né? Como que essa pessoa lida com esses vários aspectos. Então, esse é o conceito de sistema, um conjunto de elementos interdependentes, interagentes, que interagem, né? Ou um grupo de unidades que combinadas formam um todo organizado. A gente costuma dizer, por exemplo, por que a gente fala de sistema digestório, né? Não é só o estômago que faz a digestão, tem um sistema inteiro. Quando você olha para uma comida gostosa, a sua boca já saliva, né? Então, o seu olhar faz parte do sistema de digestão. Enquanto você mastiga, né, o seu cérebro percebe que você está mastigando e o seu estômago já começa a produzir enzimas, produzir ácidos para essa digestão. Se você mastigar bem, a digestão se dá de um jeito. Se você mastigar mal, a digestão se dá de outro, né? Ou seja, uma coisa interage com a outra o tempo todo. Um sistema é um conjunto ou combinações de coisas que formam um todo complexo ou unitário. Aqui a gente está falando de todos muito complexos, né? O ser humano é sempre complexo. Segundo esse modelo ecológico, a realidade é formada por muitos sistemas. Então, como eu coloquei, a começar pela própria pessoa, que é um pequeno sistema, indo até aspectos mais amplos e mais gerais da sociedade. Vamos dar uma olhadinha aqui nos sistemas, né? O microsistema é um primeiro nível, um sistema menorzinho, onde as interações são imediatas e diretas. Então, ele engloba experiências interpessoais, em ambientes de proximidade, não apenas com pessoas, mas também com objetos e símbolos. Se você pegar uma pessoa que sofreu a perseguição nazista e colocar essa pessoa num ambiente onde tem um desenho de uma suástica, ela vai se sentir mal. Se você pegar uma pessoa muito religiosa e ela vai fazer uma entrevista de emprego e quando ela entra numa sala tem uma Bíblia aberta em cima da mesa, ou tem uma imagem de um santo, por exemplo, ela já interage com essa realidade e ela fica mais calma e ela pensa, poxa, que bom, essa pessoa também é religiosa como eu, então ela já cria uma empatia com quem vai entrevistar, né? Quando a pessoa que vai entrevistar entra na sala, ela analisa aquela pessoa de algum jeito e já começa a interagir a partir da visão dessa pessoa, né? As interações entre esses microsistemas, eles vão englobando cada vez mais pessoas que se inserem, né, bem como as relações que vão se estabelecendo. Então, nesse exemplo da entrevista, quando a pessoa chega no conselho tutelar e vai interagir com você como conselheiro ou como conselheira, se é uma mulher e é atendida por outra mulher no conselho, talvez isso já crie uma interação diferenciada, né? Se você fala de um jeito que agrada aquela pessoa, também começa a haver uma empatia, né? Se você como conselheiro, como conselheira, atende essa pessoa de um jeito muito seco, muito frio, a interação já é diferente. Então você vê, existem dois microsistemas interagindo, né? Você, enquanto conselheira, é um microsistema com suas crenças, com suas ideias, e a pessoa que você está atendendo também é uma pessoa que é um microsistema com as suas crenças, com as suas ideias, e assim por diante. A gente chama isso de mesosistema. Meso quer dizer meio, né? Depois existe um exosistema, né, que é o sistema mais fora, né, que são os elementos sociais que não afetam diretamente o ser humano, pois ele não os enfrenta como elemento ativo. No entanto, esses ambientes são um suporte para o desenrolar das atividades. Uma escola, por exemplo, ela é um exosistema, né? Você não interage diretamente como conselheiro, você não interage diretamente com a escola toda, mas ela tem um ambiente. Ela tem um ambiente onde você pode se sentir mais confortável, menos confortável, pode haver ruído que atrapalha a conversa com alguém, né? E as pessoas interagem e influenciam esse exosistema,
né? Quando entra uma diretora muito cuidadosa numa escola, ela quer uma escola limpa, ela coloca flores na escola, plantas, o ambiente fica mais gostoso para todo mundo. Então ela cria um ecossistema, né, que vai interagir com as pessoas e as pessoas vão interagir com esse ecossistema. E existe também um macrosistema, né, que é aquele sistema muito grande, muito amplo, que todos nós, todas as instituições, todas as pessoas, todos os ambientes estão de alguma maneira dentro desse macrosistema. Então, num país como o Brasil, existe uma cultura que é própria do brasileiro e que vai ser muito semelhante no sul ou no norte ou no nordeste. Existem outros aspectos culturais que vão ser muito diferentes no nordeste e no sudeste, ou no nordeste e no sul, né? Da mesma forma, existem valores muito amplos. Esses valores, o brasileiro como um todo tem valores que ele comunga, que são muito semelhantes, mas cada família ou cada ascendência tem valores próprios, né? Se você está falando com uma pessoa de uma família italiana, ela traz valores próprios dessa nacionalidade. A questão das crenças, das ideologias, dos credos religiosos, né? É um macrosistema. Por exemplo, a gente pode falar no Brasil com bastante segurança que as religiões cristãs têm muito mais aceitação no Brasil do que as religiões de matriz africana. É uma questão de credo religioso que acontece no Brasil todo, né? E isso vai ter como que eu vou dizer, níveis diferenciados, né? Em determinadas regiões, talvez as religiões de matriz africana são mais aceitas, ao passo que em outras regiões são menos aceitas. E os costumes, né? Os costumes próprios de cada sociedade, também de cada etnia. Tudo isso acontece dentro de uma dimensão temporal, que a gente chama de cronossistema, né? Crono quer dizer tempo. Então, uma dimensão temporal que pode alterar as pessoas, as alterações vão ocorrendo ao longo do tempo, ao longo da vida de uma pessoa. Então, uma criança de 5 anos viveu um determinado tempo, está num tempo de desenvolvimento que ela vai interagir com pai, mãe, família, escola de uma determinada maneira. Uma pessoa idosa vai interagir de uma outra maneira. Então, a passagem do tempo também vai influenciando nessas interações. E aí a gente tem que a palavra muito forte, interação, né? O tempo todo nós estamos interagindo com pequenos sistemas, com grandes sistemas, com outros exossistemas, com o ambiente, com o tempo. Cada um de nós, como conselheiro, como pessoa que atende criança e adolescente, está interagindo o tempo todo e os ambientes também estão interagindo com a gente e vice-versa, né? A gente começa então reforçando aquela ideia, né, de que cada indivíduo é um próprio sistema, um pequeno sistema. Como colocado, você não está bem fisicamente, você fica irritado, você fica impaciente, você fica nervoso. Então, o seu físico interage com o seu emocional, né? O seu intelectual interage com o seu físico. Se você sabe que uma determinada substância te faz mal, você fica incomodado porque você está correndo risco. Se você não sabe, intelectualmente você não conhece o perigo que você está correndo, você vai ficar tranquilo, né? Então, o tempo todo esses aspectos interagem. E também estamos interagindo o tempo todo com questões externas. Então você vê, existem características pessoais, existe um contexto cultural, uma história pessoal. Essa história, esse processo pessoal, interage o tempo todo com o ambiente e com outras pessoas. Num determinado contexto, onde há microsistemas, meso, exo, macrosistemas, e numa sequência histórica de acontecimentos, tanto de um tempo pessoal como de um tempo global.
a gente tem aí algumas representações dos sistemas, né? Então, um microsistema, fatores mentais, de novo, né, de cada ser humano, uma dimensão relacional, uma dimensão comportamental, como que ela se comporta, como que ela se relaciona. Depois, essas relações acontecem num exossistema, num ambiente, e também é influenciada por um macrosistema, onde tem formas de organizações, estilos de vida, sistemas de crenças e valores. Eu coloquei aqui várias representações, porque elas ajudam a gente a reforçar essa ideia. No microsistema, história pessoal, como que a gente aprendeu a resolver conflito, como que é o autoritarismo nas relações familiares, como que está a autoestima, se a pessoa vive em isolamento ou vive mais em grupo, né? Nesse exossistema, como que estão as instituições mediadoras, a escola, a família, a igreja, né? A legitimação institucional da violência, por exemplo, em alguma sociedade a violência é mais aceita. Modelos violentos nos meios de comunicação interferem como a gente lida, a vitimização secundária, a coerência da legislação, carência, aliás, de uma legislação adequada. Então você vê que onde a legislação não é adequada, isso influencia na vida das pessoas, e as pessoas têm que influenciar a realidade para mudar essa legislação. Escassez de apoio institucional, né, para vítimas. Aqui é uma apresentação que pegou bem a questão da violência, né? Impunidade, estresse, desemprego, isolamento, alcoolismo e droga. E a questão dos estilos de vida também, crenças e valores culturais, concepção de poder e obediência, uma família muito autoritária que tem uma visão da educação como a criança não podendo se posicionar, só tendo que obedecer. Isso vai gerar uma história pessoal e vai fazer com que a pessoa tenha uma resolução de conflitos específicas, né? E assim por diante, papéis familiares, direitos, responsabilidades. Essa outra representação, ela faz uma diferenciação. Ela põe o indivíduo aqui como se ele não fosse um sistema, e ele põe como microsistema a família, a saúde, o grupo religioso, a vizinhança. Então, eu coloquei essa outra representação para mostrar que o conceito de microsistema pode variar de um teórico para outro, mas a ideia de que o microsistema está dentro de sistemas maiores, e que eles interagem o tempo todo, né, ela sempre vai estar presente. Aqui um outro desenho, né? A questão da família, os laços familiares, as normas entre os pares na família vai ter efeito nos laços escolares, né? Como que a competência social das pessoas vai ter influência na organização ou desorganização comunitária. Então, as interações vão acontecendo o tempo todo. Aqui mais uma gravura, né? A família como microsistema de novo, como um mesosistema. Você vê que parentes, escola, como exossistema, administração da creche, trabalho, clubes de lazer. E é importante a gente pensar que quanto mais amplo o sistema, menos a gente percebe a sua presença. Então, na interação aqui mais próxima, a criança percebe muito claro, interage muito e percebe muito claramente essa interação, né? Interajo o tempo todo com a minha mãe e sei claramente quem é a minha mãe, como que ela lida com a autoridade, quando que ela está nervosa, quando que ela está calma. À medida que a gente vai ampliando o círculo, né, com a escola, com os parentes mais distantes ou com os vizinhos, essa interação é um pouco menor, a intensidade é menor. Com a mãe a criança interage praticamente todo dia, com os vizinhos ela não interage todo dia. Com a escola ela interage todo dia, mas menos horas, né? Então, a criança vai perceber menos quanto que o ambiente escolar a influencia. Ele está influenciando, mas a gente percebe menos. E quando a gente vai para os sistemas aqui
maiores, os macrosistemas, as ideologias, a cultura, né, os valores, a religião, aí a gente percebe menos ainda. Então nós temos uma determinada formação religiosa e, sem se dar conta, a gente acaba atendendo as pessoas, avaliando as pessoas, avaliando as situações com influências desses valores religiosos, desses valores maiores, desses estilos de vida, de questões culturais. A gente às vezes não se dá conta. Então tem um exemplo que eu gosto de dar, que quando você se depara com uma pessoa muito tatuada, tem o corpo todo tatuado, tudo isso aparece mais claramente. Porque você fala, nossa, que esquisito. Por que você acha esquisito? Porque você talvez foi educado numa religião que não valoriza muito esse tipo de transformação corporal, porque talvez na sua família os valores, desde quando você era lá criancinha, né, aparecia alguém tatuado, alguém da família falava, credo, que horror. E aí, sem perceber, a gente vai sendo influenciado, e é fundamental que a gente perceba como que isso determina as nossas ações e como que nós reproduzimos isso, né? Será que um adolescente todo tatuado e com piercing, o conselheiro tutelar atende da mesma maneira, ou com a mesma isenção, ou com a mesma competência técnica que ele atende um que não tem tatuagem nenhuma e que tem aquela cara de nerd, como costumam dizer, né? Aquele jeito, aquela carinha de estudioso e tal, né? Em que medida que a gente influencia? Então, é fundamental para qualquer pessoa que lida com seres humanos, professor, médico, conselheiro, né, que ela busque compreender como os sistemas a influenciam, né? Então, que a gente vá buscando no nosso dia a dia perceber como que a religiosidade me influencia, né, e que ela esteja sempre atenta para não se tornar refém desses sistemas. Então, o conselheiro tem a sua religiosidade, é um direito dele, né? Ele não vai abrir mão da sua religiosidade, mas ele não pode pôr a sua religiosidade como referência para atender as pessoas que ele atende, né? Ele não pode se tornar refém dessa religiosidade, né? Será que ao atender uma pessoa de uma religião muito estranha, nós não deixamos nos influenciar por essa diferença? E aí é fundamental que a gente esteja aberto para o olhar do outro conselheiro, né? Que a gente esteja aberto a conversar com os colegas de grupo, com os colegas do conselho, a ouvir o que os colegas percebem da gente, porque às vezes o colega vai perceber muito mais que você atende determinadas pessoas de um jeito e de outras pessoas de outro, porque ele está olhando de fora. Então é importante que haja uma interação, que haja um respeito, que haja uma abertura dentro do conselho, para um conselheiro, uma conselheira poder chegar para o outro e falar assim, escuta, andei prestando atenção que quando você atende tais pessoas, você faz um determinado gesto, você tem uma determinada postura, né? E que o outro não se sinta agredido, não se sinta atingido, mas que se sinta contemplado, né? Porque ele está tendo a possibilidade de avaliar a sua postura, o seu trabalho, a partir desse toque, desse retorno, desse feedback que o colega dá. Tá bom? Então é importante que os conselheiros pensem e compartilhem entre si, né, depois de assistir esse vídeo, conversem sobre isso e pensem se existe alguma coisa que mudou na sua forma de ver, que conversem sobre essa questão das crenças e que a gente o tempo todo esteja percebendo, com a ajuda dos colegas, como foi colocado, quando que essas crenças se manifestam, quando que os aspectos culturais se manifestam, quando que a gente se torna refém das nossas crenças, dos sistemas, dos valores, daquilo que a gente foi, daquilo que nos formou como pessoa,
né? Isenção 100% não existe, nenhum jornalista é 100% isento, nenhum médico é 100% isento, mas o objetivo é manter um equilíbrio, né, no qual os valores pessoais, as crenças, os sistemas que interagem conosco, que eles se mantenham num equilíbrio a ponto de não atrapalhar o atendimento e não que a gente não cometa erros graves a partir dessa postura de ser refém desses sistemas, dessas crenças, desses valores que a gente tem. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa videoaula, e comentamos isso nos nossos encontros ao vivo. Um abraço.